Hábitos alimentares dos portugueses, escrito por Mónica Tröninger. Os hábitos alimentares dos portugueses têm mudado ao longo dos anos. Se no passado a dieta mediterrânica caracterizava a alimentação de uma grande parte das pessoas no nosso país, hoje em dia, influenciadas por processos de globalização e confluência dos sistemas alimentares para produtos altamente processados, com elevado valor proteico de origem animal, com excesso de açúcar e sal, os portugueses estão cada vez mais afastados daquela. Este problema levanta consequências não só para a saúde, como também para o planeta. Este ensaio faz o ponto de situação deste problema e aponta alguns caminhos para o resolver. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em setembro de 2020. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. No decurso das várias atividades diárias que fazemos, a alimentação é uma das mais incontornáveis e obrigatórias. Qualquer que seja a circunstância, sentados à mesa, num balcão de pastelaria, em movimento dentro de um automóvel, comboio ou avião, num refeitório escolar ou na rua, a alimentação é um requisito fundamental para vivermos e sobrevivermos. Sem acesso adequado aos bens alimentares, corremos diversos riscos e ameaças, desde a fome e má nutrição até à contração de doenças provocadas pela ingestão inadequada de alimentos em qualidade ou quantidade, por excesso ou escassez, podendo agravar outras condições do foro emocional e mental. A alimentação é mais do que uma necessidade biológica, já que o que comemos, quando, com quem, onde e porquê, a colocam no centro de interesse político, social, cultural, económico, ambiental, gastronómico, de lazer e mediático. Os nossos hábitos alimentares norteiam identidades sociais e culturais, marcando a pertença a uma comunidade concreta e, como tal, expressando ao mesmo tempo demarcações várias de outros grupos. Por isso mesmo, a alimentação é foco constante de escrutínio e apreciação, não só na esfera pública, como cada vez mais na esfera privada. Por um lado, esta vigilância informal permite ajustar e definir o que é ou não adequado comer, mas por outro lado gera efeitos perversos, como os juízos de valor e a crítica de conduta moral em relação ao que se come e ao que se dá de comer ao outro. Quantas vezes mães com dificuldades económicas e de minorias étnicas são julgadas em praça pública por levarem as crianças a restaurantes de comida rápida, fast food, ou por prepararem lancheiras com a designada comida lixo, junk food, para os filhos levarem para a escola? Mesmo que haja outros grupos com mais recursos que possam incorrer na mesma conduta, os estereótipos e os juízos de valor acabam por atingir sobretudo as populações com menos recursos e socialmente excluídas. É certo que, do ponto de vista nutricional e de saúde pública, estes comportamentos são desajustados, sobretudo se forem frequentes, tendo consequências graves para a saúde. Porém, antes de julgar e estereotipar, é necessário compreender com que regularidade são adotados, por que razão isso acontece e que boas razões existem que levam aos maus hábitos alimentares.
Esta é uma área altamente moralizada na nossa sociedade e coloca uma enorme pressão nas pessoas que preparam diariamente as refeições para as suas famílias, normalmente as mulheres. Essas pressões podem acentuar episódios de crescente ansiedade e culpa entre as cuidadoras por não corresponderem às expectativas sociais do que é comer bem. A intensidade do escrutínio alimentar está assim muito associada a uma averiguação moral constante do desempenho dos cuidados parentais, que no caso da alimentação na sociedade portuguesa, apesar de já haver sinais importantes de mudança na divisão doméstica das tarefas de cozinha, sobretudo entre os casais jovens e mais escolarizados, ainda permanecem largamente sob a responsabilidade das mulheres. Por tudo o que se disse, não é de estranhar que nas últimas décadas o interesse público pela alimentação tenha disparado e a importância dada a esta matéria não está desligada das profundas mudanças sociais e económicas que marcaram a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Essas mudanças tiveram repercussões globais a que Portugal não foi alheio, afetando a produção, o processamento, a distribuição, o consumo e o desperdício alimentar. Desde os desenvolvimentos tecnológicos aplicados à agricultura, que tornaram possível o crescimento exponencial da produção agroalimentar, passando pelo desenvolvimento económico até ao transporte internacional e à formação de grandes empresas multinacionais, ligadas não só à transformação alimentar, como ao grande retalho e à restauração, tudo isso contribuiu para acelerar mudanças profundas nos hábitos alimentares das sociedades ocidentalizadas, nomeadamente a portuguesa. A crescente globalização alimentar de bens relativamente baratos, disponíveis no mercado mundial e transportados dos 4 cantos do mundo, tornou as ligações entre produtores e consumidores cada vez mais distantes e intermediadas por diversos agentes, sistemas de controlo e monitorização da segurança alimentar, assim como implementou padrões de qualidade expressos em certificados e rotulagens várias. Por exemplo, o certificado de agricultura biológica, as listas de ingredientes, a identificação de produtos que possam provocar alergias ou daqueles que trazem benefícios para a saúde, como os enriquecidos com ômega 3 ou cálcio, designados como alimentos funcionais. Acompanhando as transformações da produção e do consumo alimentares a partir da segunda metade do século passado, estão implicadas também mudanças na regulação e coordenação dos sistemas de produção, distribuição e consumo. No pós-guerra, surgiram várias organizações internacionais ligadas ao setor, nomeadamente a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que foi fundada em 1945 e cuja missão tem vindo a ser reconfigurada com a transformação alimentar das últimas décadas. Desde objetivos iniciais muito focados na recuperação do bem-estar das populações no pós-guerra, promovendo a produção intensiva de alimentos a grande escala, o abastecimento de bens a preços acessíveis, o combate à fome e à insegurança alimentar, até às preocupações mais recentes com as alterações climáticas e a soberania alimentar. Estas preocupações já não se prendem apenas com o designado Sul global, isto é, África, Ásia, América do Sul, mas repercutem-se no Norte global e na Oceânia, que incluem Estados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelândia. Os impactos das várias crises, climática, económica e sanitária, têm obrigado a equacionar uma transformação estrutural dos hábitos alimentares das populações. Neste sentido, a pandemia da Covid-19, no ano 2020, provocou uma transformação de hábitos de produção e consumo a nível global e nacional, bem como acelerou algumas tendências alimentares que já estavam em curso antes da eclosão da crise. Além dos sistemas de regulação e controle da produção e do retalho alimentares, o conhecimento tem vindo a evoluir ao longo do tempo, desde a descoberta das vitaminas, calorias e outros macro- e micronutrientes que a consolidação das ciências da vida e da nutrição tornou possível nas primeiras décadas do século XX, até aos avanços da microbiologia no estudo de bactérias, fungos, vírus, entre outros agentes patogénicos, passando ainda pelos progressos da engenharia e de múltiplas tecnologias, muitas delas desenvolvidas em contexto militar durante a Segunda Guerra Mundial. Aplicado não só ao setor industrial e comercial, como também a nível doméstico, por exemplo em frigoríficos, micro-ondas, robôs de cozinha, todo este conhecimento tem revolucionado a forma de conservar e cozinhar os alimentos.
Acrescentem-se ainda os progressos notáveis da biologia e da ecologia no que diz respeito à relação da alimentação com os ecossistemas, a flora e a fauna terrestres e marítimas, os desenvolvimentos na arquitetura e no design de equipamento, que ajudam a configurar os espaços materiais para a realização de práticas alimentares. Veja-se como, nos últimos anos, a cozinha se tem transformado num espaço aberto de lazer, entretenimento e convívio contíguo à sala de estar. Não esquecendo o trabalho dos engenheiros agrónomos e dos veterinários, uns no melhoramento de sementes e técnicas agrícolas, outros aplicando o seu saber na produção agropecuária. Outras disciplinas, como as que integram as ciências sociais e as humanidades, têm sido fundamentais para a compreensão dos sistemas alimentares, das políticas, das geografias, dos contextos jurídico-legais, da história, bem como das culturas e comportamentos humanos. Destaquem-se também as artes, cujo papel é relevante para a leitura crítica e atenta da sociedade e dos hábitos alimentares do seu tempo. Na pintura, por exemplo, temos os frescos de Pompeia sobre a natureza morta, os quadros de Giuseppe Arcimboldo e a icónica lata de sopa Campbell, de Andy Warhol. Temos ainda os livros de Michael Pollan, os documentários Food, Inc., Conspiracy and Super Size Me, os filmes Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate, Soul Kitchen, Le Chef, entre muitos outros. Na televisão, são referência obrigatória Anthony Bourdain, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Henrique Sapessoa, José Avilés e a icónica Maria de Lourdes Modesto, pioneira neste género de programas de culinária em Portugal. E há que não esquecer o mundo profícuo das redes sociais, onde bloggers, celebridades e outros influencers trazem para a moda ou modas hábitos alimentares muito diversificados, desde o veganismo, passando pelas dietas paleo até ao crudismo. De facto, os contributos da ciência não são as únicas ferramentas disponíveis para o conhecimento alimentar. Outros sabores são convocados e utilizados no dia-a-dia para orientarem os hábitos alimentares. Desde a informação veiculada pelos mídia, pela publicidade, pela própria rotulagem dos produtos alimentares, os blogs e as redes sociais, a família e os amigos, as associações e organizações civis, há toda uma panóplia de informação sobre os alimentos que circula e medeia estes hábitos. Não é assim de estranhar que nem só os organismos internacionais proponham linhas de orientação sobre produção e consumo alimentares, por exemplo, as recomendações de saúde lançadas pela Organização Mundial de Saúde, e que também as instituições públicas nacionais, empresas privadas, publicidade e mídia, chefes de cozinha, bloggers e celebridades, associações e movimentos cívicos, cientistas e especialistas façam parte de uma matriz cada vez mais intrincada e contraditória de mensagens sobre o que comer. Do ponto de vista da produção alimentar, há uma regulação e um enquadramento legal rigorosos que obrigam ao controle da aplicação de normas de higiene e segurança dos alimentos, à certificação dos produtos, à definição de padrões de qualidade com vista a diminuir os riscos para a saúde pública e a aumentar a confiança dos consumidores nos produtos que trazem para casa e ingerem. Já no campo do consumo, as regras e as normas são mais voláteis e flexíveis, estando menos regulamentadas ou policiadas porque tocam na esfera privada. Grande parte das regras de etiqueta de comer à mesa, de nutrição ou de gosto alimentar são propostas de comportamento, evidências de civismo e boa educação, convenções culturais que se adotam mais por aceitação coletiva, compromisso ou evasão ao conflito do que pela aplicação de uma lei parlamentar. Aqui a interferência do Estado é tímida e cautelosa, precisamente para manter um dos princípios fundadores da relação do Estado de Direito com os seus cidadãos, a liberdade de escolha. Porém, o facto de este espaço de consumo ser menos regulado do que o espaço de produção faz com que haja uma maior intervenção de múltiplos outros atores, mensagens contraditórias, normas e convenções que trazem mais confusão do que clareza sobre o que comer. É a designada cacofonia alimentar, que reflete uma tendência na alimentação contemporânea para aquilo que alguns sociólogos designam como gastroanomia. Isto é, no meio de tantas mensagens contraditórias sobre nutrição e alimentação, as pessoas sentem-se perdidas, num estado de crise constante, sem uma direção clara sobre o que comer.
Se em algumas delas a reação pode passar por estádios de maior ansiedade e depressão, para outras, a autodisciplina e o controlo alimentares são uma forma de segurança, pelo que enveredam por dietas alimentares várias, sem aconselhamento especializado. Para outras ainda, a estratégia é ignorar as difusas regras e normas alimentares, vivendo a vida sem grandes preocupações em relação aos alimentos ingeridos. No extremo, estas situações poderão explotar ou acentuar desordens alimentares, desde excesso de peso até episódios de bulimia ou anorexia nervosa. No entanto, leituras contemporâneas destes fenómenos apontam mais para o pluralismo e o ecletismo nos hábitos alimentares do que para a anomia. Seja qual for a predominância, o que sabemos é que, em grande parte das ocasiões, comemos de forma distraída, sem estarmos envolvidos em intensos processos de reflexão e raciocínio. Caso contrário, viveríamos o nosso cotidiano num estado de ansiedade e stress tal que não tocaríamos em alimento nenhum. Comer faz parte das rotinas diárias e da consciência não muito consciente, uma consciência prática, como refere o sociólogo Anthony Giddens, de que existem alguns princípios básicos orientadores do que se come. Para compreender os hábitos alimentares dos portugueses, é necessário ter presentes estas diversas transformações na alimentação que emergiram desde a segunda metade do século passado. Em Portugal, essas mudanças tiveram maior expressão quando o país abriu portas à democracia e ao mercado capitalista global, sobretudo após a Revolução dos Cravos, em abril de 1974. Na primeira metade do século XX, a dieta dos portugueses era considerada pobre, com uma grande parte da população sem recursos económicos suficientes, alimentando-se de pouca variedade e quantidade de nutrientes. A alimentação baseava-se no consumo de pão, em batata, legumes, vegetais, leguminosas, pouca carne e peixe, hábitos esses que forneceram alguns dos princípios para a construção da designada dieta mediterrânica. Hoje em dia, os processos de globalização alimentar trouxeram mais quantidade e variedade de alimentos, mas também mais produtos processados, com elevado valor proteico de origem animal, excesso de açúcar e sal. Os nutricionistas e profissionais de saúde preocupam-se com os efeitos na saúde dessa alimentação, por causa da prevalência de doenças cardiovasculares, da diabetes, dos crescentes níveis de obesidade entre os portugueses adultos, mas também entre as crianças. Os dados estatísticos ao longo dos anos confirmam. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.